Então, eu assisti a Odisseia do Nolan, já fiz vídeo aqui no canal, né? Li a Odisseia do Homero, já tem vídeo também sobre o esquema básico do texto, né, do poema original no canal. Mas agora eu quero falar um pouco sobre outras adaptações da Odisseia que eu assisti. Algumas eu já tinha assistido, outras eu assisti depois de ter visto a do Nolan. Então, nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma, são várias, eu peguei 10 aqui. Fazer comentários rápidos para o vídeo não ficar muito longo. Começando pela primeira adaptação em termos cronológicos para o cinema, que eu acredito que seja a primeira mesmo, o primeiro filme da Odisseia, propriamente falando, que é uma Odisseia de 1911. Então, outros tempos de cinema, né? É um filme chamado A Odisseia mesmo, de três diretores, o Francesco Bertolini é um deles, não lembro quem são os outros dois. E essa Odisseia, ela é, como ela está muito limitada tecnicamente, né? De novo, outros tempos de cinema, ela é meio que um melhores momentos da Odisseia ilustrado. Só que em vez de ser ilustrado com pinturas, ele é ilustrado com cenas curtas. Então você tem um texto falando, dando um resumo da situação ali que o Odisseu vai passar por ela, onde que está a história, e aí tem um rápido filme mostrando as sereias, tem uma que são meio esquisitas no filme, mas tem a Sila, o monstro, né, de seis cabeças, é muito interessante. Tem um Ciclope muito interessante também. Então, esse filme é um filme, deve ter uns 40 minutos, pelo menos na versão que eu assisti. Parece que partes eles se perderam na preservação, né? Partes do filme analógico, né? Acabaram perdidas. Mas eu assisti uma versão de 40 minutos. E assim, é um filme que ele tem a sua dignidade, né? Tem a sua importância para a história do cinema. Mas, como o critério da lista aqui é nenhum, é o meu gosto, eu tenho que dizer que não é um filme que me tocou, assim, não me emocionou, não é um filme que eu, assim, que eu me relacionei muito, porque pra mim foi meio que isso, né? Meio que um resumo da Odisseia, atuações assim, que são pantomimas, né? O Odisseu, quando ele tá elaborando um plano, ele é bem caricato, né? Fica coçando assim o queixo, é, sem fazer, de novo, sem fazer julgamentos pro que esse filme era na época, mas pro consumo de um público contemporâneo, eu acho que é um filme que não vai agradar muita gente. Eu vou colocar ele só no ok, então, assim, reconhecendo a importância dele histórica, mas como critério que é gosto, vou colocar ele no ok. O segundo filme, cronologicamente, já é bem depois. Aqui não estão todas as adaptações da Odisseia, não, mas estão as que eu assisti. Mas esse filme é de 54, o segundo aqui da lista, que é o Ulisses, é um filme italiano, da época daquele cinema italiano que tem os filmes de faroeste famosos do Sérgio Leone, né? Três Homens em Conflito, O Bom e o Mal e o Feio, que é um dos filmes favoritos de todos os tempos. Mas nessa época tem esse filme, que é um filme de espada e sandália, como se diz, né? Desses filmes épicos, que era numa época que o pessoal fazia muito na Itália, o Dino De Laurentiis e tal, fazia esses filmes que é um grande produtor, né, da época, fazia filmes épicos bíblicos, filmes de histórias clássicas, e aí fizeram essa adaptação da Odisseia com o Kirk Douglas, né, o pai do Michael Douglas, que faz também o Spartacus, né, do Kubrick. E é um filme que é um filme bom. Esse filme eu já coloco ele aqui como bom. É um filme que tem um Ulisses, né, um Odisseu muito interessante. O Kirk Douglas, eu acho ele é meio exagerado, assim, não sei se a atuação dele, se ele é o melhor ator para ter feito o Odisseu, ele é meio machão dos anos 60, assim, e todos esses filmes têm uma clara relação com o seu próprio tempo, como não poderia deixar de ser, mas o Kirk Douglas, esse filme tem talvez a melhor cena do Ciclope de todas que eu assisti. Que não faz muito sentido, na verdade, porque na cena do Ciclope desse filme, eles ficam amassando uva na hora para servir o vinho, tipo, fresco pro Ciclope, né? Aí não teria fermentação nenhuma, não teria álcool nenhum, o Ciclope não ficaria bêbado. Não faz muito sentido, mas visualmente é muito interessante, porque o Odisseu, quando ele percebe que ele não consegue vencer o Ciclope por força, ele vence o Ciclope por um teatro, né, por uma encenação, pela mentira, pela astúcia, que é a característica fundamental do Odisseu, não só no Homero, mas o personagem Odisseu nos textos antigos, no teatro posterior, no ciclo épico e tal. Então, eu gosto muito dessa cena do Ciclope mostrando essa astúcia e ao mesmo tempo a arrogância do Odisseu, porque depois que ele vence o Ciclope, tem uma cena do Kirk Douglas gritando pro Ciclope, tipo assim, orgulhosamente, eu te derrotei, eu, Odisseu, filho de Laertes, rei de Ítaca, etc e tal, que as informações permitem o Polifemo, o Ciclope, né, a fazer uma invocação ali a Poseidon, que é o seu pai,
para amaldiçoar, para perseguir o Odisseu, né? Apesar de que nesse filme a ira de Poseidon em relação ao Ulisses, o Odisseu é diferente, porque acontece porque ele derruba, quando ele invade Troia, ele derruba uma estátua, ele profana um templo de Poseidon, né, em Troia. E aí, desde o início disso, então, Poseidon já persegue o Odisseu e suas frotas no mar. Mas, de qualquer forma, é uma cena muito boa que mostra esse descontrole pontual do Odisseu, que é muito interessante no próprio poema do Homero, e está bem representado aí nesse filme do Kirk Douglas. Ele tem também uma outra sacada interessante, que é que ele combina. Esses filmes, em geral, eles têm que combinar muitos elementos, porque a Odisseia é muito grande, e os filmes não passam de 3 horas, né, em geral. E aí, esse particularmente, eu acho que não passa de 2 horas. E ele tem uma sacada de combinar a Circe com a Calypso, que é até interessante historicamente, porque há especulações de que a história da Odisseia, antes mesmo do Homero, né, porque o Homero não inventa essa história, né, ela circulava oralmente, é possível, né, alguns levantam essa possibilidade, o Martin West, por exemplo, levanta essa possibilidade, que a Circe e a Calypso são figuras duplicadas, que a Odisseia circulava originalmente ou só com Circe ou só com Calypso, que elas cumprem funções um pouco semelhantes assim no poema, e depois acabaram colocadas juntos numa mesma história, né? É só uma hipótese. Mas assim, no filme o que é fato é que no filme do Kirk Douglas, com o Kirk Douglas, ele tem essa Circe e a Calypso misturadas, e aí no poema do Homero a Calypso oferece a imortalidade para o Odisseu, e no filme do Kirk Douglas é a Circe, né? Só tem a Circe, mas de novo combina aspectos de Calypso. Ela oferece a imortalidade para o Odisseu e ela traz a cena da visita aos mortos, né? Que acontece no poema de Homero, para essa situação. Ela traz os mortos para falarem com o Odisseu, para ele poder ver em primeira mão como é que é triste a vida de um morto, a vida, né? A existência continuada de um morto, trazendo, por exemplo, a fala de Aquiles, diretamente transposta do poema de Homero, né? De que Aquiles, quando está no mundo dos mortos, ele fala que seria melhor estar vivo como um servo do menor dos homens no campo do que ser o maior dos mortos, né? Então, esse questionamento da glória que as pessoas buscavam ao custo da própria vida, aparece nesse filme como um argumento trazido pela Circe barra Calypso para convencer o Odisseu a aceitar o dom da imortalidade e não voltar para casa. E aí e isso combina um pouco com a questão dos holotófagos, que não aparece no filme, né? Esse esquecimento de voltar para casa, falta do desejo de voltar para casa. Só que a mãe do Odisseu aparece na cena e convence o filho de que ele tem responsabilidades no lar e é importante ele voltar. E tem uma parte muito boa também em que ele fala. Eu gostei desse filme, vou até subir ele para muito bom. Eu tô falando tanto dele, né? Tem uma outra cena muito boa em que o Odisseu ele tá tendo uma conversa com um companheiro dele no navio e fala sobre a sua divisão interna entre querer muito, genuinamente, voltar para casa, para sua mulher, para sua família, e ao mesmo tempo uma sensação de que a aventura, o desconhecido, o que ainda não aconteceu, é o seu lar. O lugar onde ele sente que pertence é o lugar que ele ainda não conhece. E convence isso na cena, né? Essa dualidade não é só uma contradição, é uma experiência de dualidade que ele tem. Então, assim, esse filme é bom, vale a pena assistir. Ele é um filme da década de 60, né? Pode ter algumas coisas ali visuais que pode parecer um pouco tosco. Claro que nenhum desses filmes é correto em termos de figurino, de é, comportamentos, do que seria a Idade do Bronze, ou mesmo os tempos de Homero posteriormente. A Nausicaa, que é a princesa, né, dos Feácios ali, os Feácios têm uma parte muito importante nesse filme. Ela tem anda com um vestido multicolorido, assim, meio medieval. E já que eu falei dos Feácios, caramba, eu tô falando muito desse filme, ele realmente tem que estar no muito bom, pelo menos. É, esse filme é interessante que ele tem também uma desculpa para o Odisseu contar a sua história para os Feácios, ou ter dificuldade de contar as suas histórias para os Feácios, parênteses, na Odisseia do Homero, é nessa situação, quando o Odisseu está na corte dos Feácios, que ele conta todas as grandes aventuras dele que tinham se passado num flashback, né? Então no filme isso também acontece, só que no filme ele tem uma amnésia que está relacionada, segundo a hipótese de um médico da corte dos Feácios, que não existe no livro, né?
de que ele está apagando a própria mente, isso é rapidamente sugerido, mas que ele está apagando as próprias memórias por causa de uma ferida moral, por causa de uma autoproteção, né? Em relação às coisas terríveis que ele viu e fez. Esse é um tema que aparece e está sendo muito debatido na Odisseia do Nolan, né? Mas já aparecia na Odisseia do Kirk Douglas. Beleza. Próximo filme. Na verdade, o próximo da lista aqui não é um filme, é uma minissérie, uma série de 8 episódios, italiana também. Uma série que, assim, de tudo isso que eu vou falar, de todas as adaptações, é a série mais fiel ao texto de Homero. É aquela que menos. Ela tem alguns pontos de distância significativos, mas é a que está mais próxima. É claro que ela conta com muito mais tempo para apresentar o máximo de episódios, o máximo de situações, né? Então tem muitas coisas que não tem em nenhuma outra adaptação da Odisseia e que tem nesse. A luta do Odisseu, por exemplo, quando ele está disfarçado, né, como um mendigo por Atena, quando ele já voltou para Ítaca, né? E ele tem uma luta ali com outro mendigo da área, meio que disputando ponto, como se fosse isso, né? E isso é uma coisa que eu acho que não tem diretamente não tem nenhuma outra adaptação. Isso aparece, o Nolan pega esse personagem e transforma ele numa espécie de assassino de aluguel, contratado pelos pretendentes. No retorno do Ralph Fiennes, que eu vou falar lá na frente também, tem um personagem que é adaptado, é meio que o segurança ali. Mas nesse filme não, nesse filme você tem as situações assim, bem diretas, e pra mim isso é o que torna a série menos interessante. Porque, tipo assim, se o livro não existisse, se a Odisseia de Homero não existisse, seria uma boa série. Mas existe a Odisseia de Homero. Então, se você quer algo muito parecido, o mais próximo possível da Odisseia de Homero, leia a Odisseia de Homero. Não tem como superar. Então, se você tenta jogar exatamente o mesmo jogo do poema, você vai sair com um produto, né, é, assim, já derrotado de cara. Então, eu particularmente não gostei. Eu não vou colocar como ruim. Tem bons momentos essa série. É, o, uma coisa que não é um bom momento, em nenhum momento, é o ator que faz o Odisseu. Achei muito apagado, assim. O Odisseu é tão cheio de personalidade, uma coisa que ele está um pouco esvaziado no Nolan de fato, que foi muito criticado, com razão. É uma simplificação, uma planificação do Odisseu, com um personagem super complexo, super intenso em vários aspectos, e nesse filme, nessa série de 68, que é tão fiel na representação dos episódios, a personalidade do personagem principal é fraca, né? Então isso é um defeito assim gravíssimo. Tem algumas, eu falei de bons momentos, vale citar um bom momento que eu achei interessante. É uma coisa meio estranha, mas é um estranhamento que eu gosto. Ficaria muito esquisito num filme que pretendesse ser mais realista, tipo do Nolan, tipo o Retorno com Ralph Fiennes, mas funciona muito bem nesse filme, que é como os deuses aparecem. Os deuses maiores, os deuses olímpicos, né? Eles aparecem como estátuas. Pega uma sala de estátuas, meio em lugar nenhum, assim, e começa a dar uns close e mudar o foco de uma estátua para outra, uns jogos de câmera, assim, com as estátuas, e vozes por cima. Essa série tem muita narração em off também, que eu acho bem preguiçoso. Mas a troca dos deuses, né? Você conseguir ouvir a voz dos deuses num ambiente meio indistinto de templo, é interessante, funciona muito bem, talvez assim, é bem diferente da representação dos deuses, entre aspas, do Nolan, de como que Zeus e Poseidon aparecem no Nolan, mas eu acho que em nível assim, de criatividade, nesse jogo de tentar mostrar os deuses sem mostrar, esse merece também uma menção honrosa nesse aspecto. Mas assim, é só ok pra mim. Próximo da lista, 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? Eu confesso que eu nunca tinha pensado nesse filme como uma adaptação da Odisseia. E tá no título, né? 2001, Uma Odisseia no Espaço. E aí eu parei pra pensar assim, esse filme é uma adaptação da Odisseia? Inicialmente eu pensava que não, mas
começa a pescar uns elementos aqui. Vale dizer que, enquanto filme, esquecendo de adaptações da Odisseia, 2001, Odisseia no Espaço, eu já falei isso várias vezes, principalmente em live aqui no canal, é o meu filme favorito de todos os tempos. Eu tenho dois filmes favoritos de todos os tempos, que é o 2001, Odisseia no Espaço, e Um Homem Sério, dos irmãos Coen. São filmes tão diferentes que não tem como colocar um melhor que o outro pra mim. Mas eu gosto muito desse filme, eu sou fascinado por 2001, Odisseia no Espaço, ao ponto do bom livro do Arthur C. Clarke, para mim, perder muito o, a força por ter um filme tão melhor e competirem como representações de uma mesma ideia, né? O Arthur C. Clarke escreveu o livro 2001, Odisseia no Espaço, paralelamente à produção do filme do Kubrick. E eu gosto muito do Arthur C. Clarke, mas o filme do Kubrick é tão bom que para mim o livro fica apequenado. Mas assim, fecha parênteses. 2001, Odisseia no Espaço é uma adaptação da Odisseia, tem várias características de Odisseia, se for para pensar. É uma viagem numa nave, uma nau sideral, né? É, rumo ao desconhecido. É uma expansão de horizontes, como se cruzando os limites do conhecido, né? Na mentalidade antiga, indo além das montanhas, indo além do mundo conhecido, onde vivem as criaturas fantásticas, onde acontecem as coisas fantásticas. Nesse sentido, então, é uma viagem assim, é uma odisseia, nesse sentido mais vago. Um detalhe, só que é genérico, né? Um detalhe curioso, que eu não sei se é proposital, mas o personagem principal do 2001 Odisseia no Espaço chama Dave Bowman. Bowman literalmente é homem-arco, né? Arco-homem, ou arqueiro, talvez. Então, Dave Bowman, o Odisseu, claro, muito conhecido pela prova do arco, aquela prova que a Penélope coloca para os pretendentes tentarem atravessar 12 machados com uma flecha, e eles não conseguem nem sequer arquear, né, retesar o arco, e o Odisseu revela a sua identidade por meio dessa prova, né? Então, será que é uma referência aí, o Dave Bowman seria uma referência ao Odisseu como arqueiro? É uma coincidência? Sinceramente, não sei. Outra coisa, coincidência ou não, é que o Hall, né, o HAL, que é o robô que controla a nave, né, a inteligência da nave que o Dave Bowman está a caminho, né, do próximo monólito, é, é uma. Eu vou voltar nos monólitos, inclusive. É um olho só, basicamente. É um laser, tipo um LED, né? Vermelho. E você pode ver aquilo como se fosse um olho. Então, será que é uma referência ao Ciclope? E ele mata, ele consome os outros companheiros do. Tô dando spoiler pra caramba de todos os filmes aqui, tá? Esqueci de avisar. Mas ele mata os companheiros do Dave Bowman dentro do seu ambiente, que é a nave, o que pode remeter também à violação de xenia, de hospitalidade que o Ciclope faz com os companheiros do Odisseu. É uma história de retorno, porque a Odisseia é fundamentalmente uma história de retorno. O 2001 Odisseia no Espaço é uma história de retorno? De certa forma é, porque o Dave, ele volta, ele tem um retorno bastante enigmático, né? Bastante aberto no final do filme 2001, mas é o Star Child, né? Como o pessoal fala, a criança estelar que aparece ali em direção à Terra. Então ele voltou, né? Se é que é ele, enfim, não vou entrar em interpretações também de 2001 aqui. E aí, voltando aos monólitos, então a gente poderia pensar que é uma história de retorno. Em relação aos monólitos, que são aquelas pedras, né, pretas retangulares, elas aparecem sempre para dar um salto evolutivo na espécie humana, né? Então tem aquela cena clássica do proto-humano simiesco ali dando uma pancada com um osso um outro pedaço de osso, né, usando uma ferramenta, mostrando ali, simbolizando a questão de avanço do pensamento simbólico propriamente, da capacidade de abstração. E aí você tem outro monólito encontrado na Lua, que é quando os humanos transpõem essa distância sideral, né? Tem a tecnologia suficiente para chegar até a Lua. E aí tem a emissão do terceiro sinal, que é o monólito que está muito mais distante. E aí tem todas as aventuras e o mundo desconhecido que o Dave Bowman testemunha ali, né? E aí, esses monólitos, eles parecem ser meio que comunicações de outra esfera, outra dimensão, outros seres,
que a gente poderia entender mais ou menos, se a gente quiser forçar um pouco a comparação com a Odisseia do Homero, como a figura dos mentores, como a figura como Hierofanias, como Atena, principalmente, na história da Odisseia, que acompanha e protege, e às vezes intervém de forma mais radical, em benefício do próprio Odisseu e do seu filho Telêmaco, né? E muitas vezes na forma disfarçada do mentor, que é de onde inclusive vem a nossa expressão mentor para o uso nesse sentido, né? Então os monólitos seriam meio que as hierofanias, as intervenções divinas, a assistência de Atena fazendo um personagem mortal chegar a níveis superiores. Então eu fiquei pensando, você acha que valeria incluir, pelo menos para discutir aqui se 2001, Uma Odisseia no Espaço é uma adaptação de fato da Odisseia de Homero? E se quiser responder não, o que é perfeitamente razoável, ela pelo menos é tão odisseica quanto vários outros filmes que são bastante odisseicos sem ser uma adaptação da Odisseia. Porque a Odisseia, ela tá tão entranhada, tá tão na base, na verdade, né, da nossa cultura, da produção artística, literária principalmente, não sei se principalmente, mas certamente literária e cinematográfica, né, que é muito, a gente encontra muitos elementos de que remetem à Odisseia, em obras que não são adaptações da Odisseia, e nem se pensam como adaptação da Odisseia, né? Então, o espírito, sei lá, as técnicas de narrativa, a sequência, a forma de fazer sequência de eventos, tá tão entranhada na nossa cultura que a gente pode dizer que quase tudo é uma adaptação da Odisseia, né? Então, por que não o 2001, que é excelente, como eu disse, o melhor filme para mim, o melhor filme já feito na história da humanidade, ao lado do muito menor Um Homem Sério dos irmãos Coen, mas tá aí então o 2001. Como adaptação da Odisseia, eu não vou julgar se é excelente, porque, sei lá, essa lista aqui é totalmente aleatória. Próximo item da lista é o Ulisses 31. Esse aqui eu vi depois do filme do Nolan, fui atrás que o pessoal comentou isso é um desenho, na verdade, em 24 episódios. Que eu saiba, isso não passou no Brasil. É uma história que também é uma adaptação. Ela é uma adaptação mais direta da Odisseia, tem muitos elementos da Odisseia explicitamente colocados, mas com muitas liberdades, porque se passa no século 31, no espaço. É uma Odisseia no espaço também. Mas você tem o Ulisses, o filho dele é o Telêmaco, eles enfrentam os Lestrigões, encontram a Circe, encontram a Calypso, a ira de Poseidon, sim, que são deuses que são tipo de outra galáxia, de uma galáxia chamada Olimpo, que eles vão parar nela entrando num buraco negro depois que o Ulisses mata ou destrói o Ciclope, que é um robô gigante alimentado pela energia vital de crianças. Então o Telêmaco é capturado no planeta dos Ciclopes. E aí, tipo, as ilhas da Odisseia do Homero são meio que planetas, né? Nesse desenho. E aí o Odisseu, é o Ulisses, né, que ele chama na forma latinizada nessa produção franco-japonesa da década de 80, ele vai resgatar o filho Telêmaco e nisso ele mata o Ciclope, ele reflete, na verdade eu acho que é o próprio Telêmaco, acho que é um robozinho na verdade que acompanha o Telêmaco, que põe um espelho assim e reflete um laser que o Ciclope joga e volta no olho dele e ele é destruído, e aí por ter sido destruído ele era uma criação de Poseidon, e aí os deuses como um todo colocam o Odisseu e a sua nave, que é chamada Odisseia, numa outra galáxia, numa outra dimensão, que é o Olimpo, onde eles enfrentam uma série de desafios, encontram os Lotófagos, que é um planeta que são os comedores de lótus, né? Que é um planeta que é um pessoal que tem asas de tipo uma borboleta. Tem os Lestrigões, que na verdade o planeta dos Lestrigões, que são gigantes, eles não são gigantes, eles encolhem, na verdade um cara especificamente, ele tem um prisma que encolhe as pessoas, encolhe as naves, né, que passam pela região. Então ele de fato, assim como os Lestrigões da Odisseia do Homero, eles são pouquíssimo receptivos, né, nada receptivos, já recebem a frota do Odisseu com violência, jogando pedras, né, e nesse caso é tipo um sacerdote maligno, assim, ele usa esse prisma para encolher as naves que passam ali na órbita do planeta dos Lestrigões e faz um museu de miniaturas
dessas naves. Então, assim, é muito criativo, assim, é um desenho que, se eu tivesse assistido quando eu era criança, eu teria pirado, assim, porque eu gostava muito de mitologia, né? E gostava muito de naves também, dessas coisas, como toda criança, basicamente. E como continuo gostando, na verdade. Mas é assim, é simples, né? É uma produção simples, não tem muita profundidade, enfim. E não pretende ter também, né? Só um detalhe que eu lembrei agora, tem uma menininha que ela tá buscando. Porque que acontece? Quando o Ciclope é destruído e os deuses amaldiçoam, né, colocam o Odisseu nessa jornada, o Ulisses nessa jornada, toda a tripulação do Ulisses, menos o filho dele e menos uma menininha, que é resgatada nesse episódio do Ciclope, uma menina azul, que tem um irmão mais velho, todos eles são colocados num estado assim, eles ficam apagados como pedras, é o que Zeus fala lá no desenho. E aí eles têm que ir até o mundo dos mortos, até eles não chamam de mundo dos mortos, eles chamam de, acho que o planeta de Hades, o mundo de Hades, alguma coisa assim, o reino de Hades. E lá eles vão conseguir reanimar toda a tripulação. E aí essa menininha tá lá para reanimar o irmão, e o Ulisses ele vai para reanimar toda a sua tropa, e eles estão querendo voltar para casa, também voltar para o planeta Terra, que é a sua casa, e encontrar a Penélope, que está lá também esperando o menino, o pai e o filho. O filho, no caso, não está na Terra, ele está com o pai. Diferente da Odisseia do Homero, né? E aí, então, por que eu tô falando isso? Porque tem a menininha azul e o irmão azul também, que eles lembram muito, não sei se vocês assistiram isso, quem é da década de 90 aí, mais ou menos, deve lembrar de uns clipes das músicas, de algumas músicas do Daft Punk, que tinha umas cenas de viagem espacial de um povo azul com os cabelos brancos, umas coroas. Eu não tenho tão viva a memória assim, de como é que era, mas quando eu vi isso no desenho pareceu muito. Então, depois eu vou até pesquisar para ver se isso parece e coloco na edição aí se tem alguma coisa a ver, se eu encontrar a informação, né? Mas enfim, só um parênteses. Então, beleza. Então tem o Ulisses 31, eu colocaria aqui em. Ah, colocaria em bom, vai. É pro que se propõe, um desenho simples assim, de aventura infantil, é bom, é um desenho bom. Próximo item da lista é o Odisseia de 97. Esse talvez seja o filme da Odisseia que mais gente assistiu. De todos esses que estão aqui, depois do Nolan, e talvez depois do 2001, esse seja o filme mais assistido de todos. Ah, não, e do Bob Esponja também, né? Mas esse, de adaptação direta da Odisseia, eu acho que esse é o filme mais assistido depois do Nolan, porque ele é de 97, ele é relativamente recente, é um filme meio de tela quente, assim. Eu não assisti, eu não lembro de ter visto esse filme passando na televisão aqui no Brasil, assim, de tela quente, desses cinemas mais tarde, né? Porque ele é um filme muito longo, ele é um filme que tem quase 3 horas, e ele era exibido, pelo que eu vi nos Estados Unidos, é um filme direto pra TV, né? Era exibido em duas partes, geralmente. E aí já, eu lembro de ter visto Titanic, por exemplo, nesse esquema, na tela quente, né? Uma segunda passava a primeira parte, na segunda seguinte passava a segunda parte, na Globo. Mas esse eu não lembro de ter assistido, mas eu ouvi pessoas falando que assistiram esse filme. E é um filme que ele é surpreendentemente interessante, assim. Eu fui achando que seria uma tranqueira total, mas talvez seja o Odisseu mais bem feito de todos. Por quê? De todos que eu falei até agora, pelo menos. Que tem um nessa lista aí que pra mim é o melhor Odisseu de todos. E tá vindo logo. Mas nesse filme, o ator que faz o Odisseu, ele consegue convencer bem, tanto nos momentos de aventureiro se divertindo e com uma certa arrogância, uma vivacidade, uma, um vigor, e nos momentos também mais de tensos, de reencontro com a Penélope no final, mais emotivos. Você sente que ele é uma pessoa que estaria disposta num momento de descuido a fazer algo que comprometeria a segurança da própria tripulação, que é o que acontece na Odisseia de Homero também, quando o Odisseu, pela própria glória, Cleos, né, esse próprio ideal cultural de ser lembrado para sempre, ele fala o seu nome para o Ciclope de forma desnecessária e quase a tripulação é quase acertada por uma pedra e destruída, né, a nau específica dele, pelo menos,
Nesse momento ele tem outras embarcações ainda com ele, além da dele próprio. É, mas, então assim, no filme de 97, tem esse momento que você sente que ele, por orgulho, vaidade, poderia comprometer a segurança de toda a sua tripulação, mas você sente que ele ama a sua tripulação, que ele ama aquelas pessoas, que ele tem um cuidado muito grande por elas. Aí você fala assim, pô, mas isso não é contraditório? Uma pessoa que tem um cuidado genuíno pela tripulação vai arriscar a tripulação por uma questão de vaidade, de glória pessoal? Vai, porque as pessoas são incoerentes, né? E isso é bem feito no filme. Não fica parecendo que é uma incoerência, tipo assim, que é um personagem incoerente de tipo mal escrito. Fica parecendo que é um personagem humano o suficiente para ser visto nas suas incoerências. Então, eu gosto muito desse Odisseu. É um Odisseu que desfruta dos prazeres sem nenhum pudor com a Circe, com a Calypso, e quando ele chega na Penélope e se reúne com a sua esposa fiel, você compra que ele de fato ama a esposa. Então, assim, é um grande feito, assim, esse Odisseu desse filme. É, e, assim, agora em questão de deméritos, né? O filme, ele mata um pouco a sacada do Homero, e que outras adaptações pegam muito bem, que é essa história não linear, né? Uma narrativa que vem muito por flashbacks. Ele perde isso, o de 97, porque ele coloca a coisa totalmente linear. Ele começa com o Odisseu saindo de casa para ir para Troia, e aí mostra algumas cenas de batalha, inclusive com o Aquiles, tendo uma cena de batalha em Troia, depois a vitória, né, sobre os troianos e a peregrinação dele depois, né, o périplo de Odisseu, a errância dele posterior à conquista da guerra. Então ele fica muito linear, então isso acaba dando um ritmo menos interessante para o filme. É um filme longo que você sente que é longo, diferente de outras adaptações longas da Odisseia que você não sente tanto tempo passar, como uma que eu vou falar daqui a pouco. Mas assim, é um filme que tem bons momentos, ele tem uma Scylla e uma Caríbides em termos de efeitos, né? São meio que uns bonecões, mas eu achei muito legal, assim. Tem um Hermes pavoroso, parece um gênio dourado, assim, esquisitíssimo, nada a ver. Então ele tem umas coisas bem toscas visualmente também. Tem um Eulo bem maluco também. Ah, o Eulo da adaptação de 68 também é bem extravagante. Eu não sei de onde o pessoal tira esses Eulos malucos, porque o Eulo é super sóbrio, super sério na Odisseia do Homero. Mas assim, tem bons momentos esse filme. Tem uma cena muito boa, que é a cena de reconhecimento do Odisseu na prova dos machados, que é quando o Odisseu. Ah, isso é interessante. Nesse filme, isso é uma das poucas adaptações também da Odisseia, em que o Odisseu de fato é transformado. Ele é metamorfoseado. A forma dele física é completamente modificada por Atena para ele se disfarçar em Ítaca na segunda metade da Odisseia, né? Quando ele já voltou para casa e ele está ali ainda sondando como é que ele vai se vingar, resolver a situação dos pretendentes, né? Que estão ali na sua casa, no seu reino, né? E, em geral, nas adaptações, o que acontece é uma barba um pouco mais grisalha, que é colocada no mesmo ator, coloca um chapéuzinho assim pra ele andar meio que na sombra, mas não convence, pô. Todo mundo tá esperando o Odisseu chegar, pelo menos assim, as pessoas fiéis a ele, a Penélope tá esperando o marido. Se ela vê alguma pessoa que parece um pouco, ela vai desconfiar, né? E nesse filme de 97, ele é transformado mesmo. Ele tem tipo uma mandíbula assim maior, uns dentes diferentes. É o mesmo ator, mas claramente com muita maquiagem, muito. Não só maquiagem, mas. Não sei se isso conta como maquiagem também, né? Mas tipo assim, umas peles a mais, né? Uma textura diferente na cara, um cabelão branco. Então é bem legal isso. E aí, quando ele tá nessa forma, ele participa da prova do arco e ele dá a flechada, a câmera acompanha a flecha, pá, aí acerta, né? Passa a flecha por todos os orifícios lá do machado. Quando a câmera volta pro Odisseu, aí é o cara na sua forma original. Então, eu acho que é uma excelente sacada assim, visual dessa questão do reconhecimento de seu acontecer por meio da prova dos machados. Então, muito bom.
Tem muitos bons momentos. Esse filme não é um filme grandioso, um filme artístico nesse sentido de tipo assim, que vai ser aplaudido por 50 minutos em Cannes, mas é um filme divertido pra caramba. Eu vou colocar ele no muito bom aqui, boa sacada de adaptação. É um filme de entretenimento total, assim, não é um filme não é um filme pretensioso de forma nenhuma. Então, pro que ele se propõe a fazer, eu acho que ele faz muito bem. Então, eu vou pôr em muito bom, que eu gostei genuinamente, e fui surpreendido por esse filme. Próximo da lista é o E aí, meu irmão, cadê você? Que é um filme dos irmãos Coen, que são os diretores do Fargo, os diretores do Um Homem Sério, que eu citei agora, diretores do Ave César, é, Fargo, eu já falei, Onde Será que Não Tem Vez, talvez seja o filme mais famoso deles, inclusive, Matadores de Velhinha, enfim, vários filmaços, assim, eu gosto muito dos irmãos Coen. E eles fizeram esse filme que é baseado na Odisseia, explicitamente. Aparece no início do filme, antes do título, tá lá, ou depois, logo depois do título, baseado na Odisseia de Homero. Só que é um filme que se passa nos Estados Unidos, na década de 30, 1930, no Mississippi, e conta a história de um cara que é o Ulysses Everett McGill, que é um. Então tem o Ulysses tá aí bem, bem marcado, né? Que é um cara que fala com uma loquacidade, né? Com um vocabulário assim totalmente destoante dos outros personagens, que é uma sacaneada boa assim nesse estilo mais de retórica elevada dos personagens da Odisseia. Todo mundo fala bem na Odisseia. O Ciclope, né? Que é supostamente uma figura meio incivilizada, selvagem. Ele fala muito bem também assim em versos hexâmetros, né? É, enfim, mas o personagem é muito bom, é o George Clooney que faz esse personagem. Ele é muito engraçado, assim, ele é totalmente estelionatário, é, é, leva todo mundo na lábia, que é uma característica fundamental do Homero, do Homero, do Odisseu do Homero. Então ele retém muitas características do Odisseu do Homero, sendo um personagem completamente diferente, numa situação completamente diferente, e ele sai da prisão pra. Esse é um pequeno spoiler do filme, tá? Porque isso é revelado no meio. Mas ele sai da prisão enganando dois caras que estão acorrentados a ele, então ele precisa contar uma mentira, ele precisa convencer os caras a fugirem com ele. Eles estão, tipo, naqueles campos de trabalho forçado, assim, com. Não campos, mas. Trabalhos forçados de construção de ferrovia, essas coisas assim daquele contexto. E aí ele tá acorrentado nos pés, né? Tem correntes partilhadas ali com dois outros caras. Ele tem que convencer esses caras a fugir, porque ele tem uma missão pessoal que é. Porque ele ouve falar que a esposa dele, que é a Penny, uma referência também clara a Penélope, tá sendo cortejada por um pretendente, né? E aí ele precisa chegar a tempo para impedir que esse casamento aconteça. E aí, só que ele fala para os companheiros ele que tem um tesouro. Aí, enfim, eles passam pelo Ciclope, que é um cara com um tapa-olho, que é um vendedor de Bíblia charlatão, ali também muito típico desse contexto dos Estados Unidos da década de 30. Tem as sereias, que são as mulheres assim atraentes lavando roupa num rio. Tem os lotófagos, que fazem as pessoas. Os lotófagos eles comem o fruto do lótus e perdem o desejo de voltar para casa, né? Nesse filme, o momento dos lotófagos é um batismo que está acontecendo, uma cerimônia daquelas, várias pessoas de branco, assim, indo para um rio ser batizado. Eu acho que um lago, na verdade, no filme. É, e aí os dois, que não são o Ulisses, né? Eles são batizados e meio que perdem o sentido de missão de buscar o tesouro, porque eles mudam a perspectiva, né, para a questão de salvação, mas rapidamente eles esquecem disso. Mas tem vários momentos. Tem um momento muito bom também que o Babyface Nelson, que é um ladrão de bancos real, né, histórico, desse contexto, ele aparece no filme, não assim, o personagem aparece no filme, e ele tem um momento que ele aleatoriamente pega uma metralhadora e fuzila umas vacas, assim, na beira da estrada. E aí, quando lá no final do filme ele é capturado, a população tá meio que acompanhando a polícia levando ele, né, gritando xingamentos pra ele. E aí entre os xingamentos eles gritam assim, né, assassino de gado, que faz uma referência ao massacre, né, o consumo do gado de Hélios, né, que é uma das últimas coisas que acontecem
e que leva o Odisseu a ficar sozinho, a perder todos os outros membros da sua tripulação. Mas enfim, tem várias sacadinhas geniais, assim, fantásticos. Esse filme é maravilhoso. Ele é excelente, com certeza. A melhor adaptação da Odisseia, disparado, já feito na história. Mas não é uma adaptação direta, né? Não tem, não se passa em nada próximo da Idade do Bronze tardia, não tem Troia, Ítaca, é outro contexto totalmente diferente, mas vale muito a pena. Esse filme é muito bom. É um filme de comédia, lógico, né? Pela descrição aqui fica claríssimo. E próximo filme da lista também não é um filme que é uma adaptação direta da Odisseia, obviamente, porque quer dizer, poderia ser, né? Um pouco mais direta. É uma adaptação bem indireta da Odisseia. Eu nem diria que é uma adaptação, mas é uma história que pega alguns elementos da Odisseia, até bastante, para montar a narrativa, que é o filme do Bob Esponja. Que eu assisti na época que lançou esse filme, eu era, tipo assim, criança, adolescente. Não lembro exatamente qual que é o ano desse filme, acho que é 2004, talvez. Mas eu assisti esse filme, eu não peguei nada de Odisseia, na época eu não saquei isso. Mas agora eu revi o filme e deu pra pegar exatamente as referências, né? Esse é o filme, pra quem não sabe, do Amendobobo. Assim, quem não. Tem gente que não vai saber mesmo se eu falar isso, mas quem assistiu esse filme vai lembrar por isso, né? Que tem a musiquinha do Sou um Amendobobo, é, que tem o Netuno, ou Poseidon, né? Como queira, mas no filme eles chamam ele de Netuno, que é o rei ali do mar, que aparece com a filha dele, Mindy, que é uma menina também, tem um aspecto meio de sereia, né? Com um óculos. E esse filme, o que ele tem de homérico, né? Ou de odisseico? É um filme que a história é posta em movimento por uma ira do Netuno, porque roubam o Plâncton, que é o rival do Siri Cascudo, né? Assim, de novo, eu tô explicando coisa de Bob Esponja que quem nunca viu vai continuar sem entender nada mesmo eu explicando, então nem precisa explicar. Mas o Plankton, ele tem um plano para roubar a receita do hambúrguer de Siri, que é roubar a coroa do rei Netuno e botar a culpa no Siri Cascudo, do seu siriguejo, né? Que é o dono do Siri Cascudo, para o seu siriguejo ser destruído e o Plankton monopolizar o mercado de hambúrgueres ali. Na verdade, ele tem um plano acima desse, que é que ele vende os hambúrgueres depois que ele consegue a receita do hambúrguer de Siri e dá de brinde um balde, que é a forma, né, do restaurante dele. E esse balde, na verdade, é um dispositivo de controle mental secreto. Então aí o Plankton, em certo momento do filme, ele ativa isso, o balde entra na cabeça assim, das pessoas e ele forma um exército meio que de zumbi ali. É, mas então a ira de Netuno aparece. A Mindy, a filha do Netuno, é meio que uma Atena no filme. É a personagem que gera até uma transformação física no Bob Esponja e no Patrick. Ela coloca bigodes falsos neles para eles serem mais confiança, porque eles estão muito tristes que estão sendo chamados de crianças. E aí ela diz que eles são adultos, né? E para acreditar ela põe umas algazinhas como um bigode, que é meio que uma metamorfose, assim. Então tem essa referência. Tem também referência, deixa eu pensar aqui, tem o Ciclope aparece, ele é chamado de Ciclope no filme, inclusive, só que é um mergulhador com um escafandro, né? Tem aquela janelinha e fica brilhando meio verde, assim, essa janelinha do escafandro e parece um monstro, assim, um Ciclope, pela forma como eles constroem, fazendo a filmagem tipo, de baixo para cima. Então tem essa referência ao Ciclope. Tem o saco de vento, explicitamente, que é um objeto que aparece na Odisseia de Homero, né? Que o rei Éolo, que é um rei dos ventos, que controla os ventos, ele dá de presente para Odisseu um saco com todos os ventos desfavoráveis guardados dentro do saco e deixa só o vento favorável, o Zéfiro, guiá-los para Ítaca. E aí, só que os companheiros do Odisseu, isso no Homero, né, acabam abrindo esse saco e aí os ventos desfavoráveis saem e eles voltam para a terra do Éolo e perdem toda aquela vantagem, né? No Bob Esponja tem isso também. Não o Éolo, mas eles ganham esse saco de ventos de quem? Eu acho que é do. Eu não sei se é do Poseidon, do Netuno agora, de quem que eles ganham esse saco de ventos.
mas eles acabam desperdiçando isso também da mesma forma que no Homero, né? E aí eles são levados para casa, no fim das contas, pelo David Hasselhoff, que é o ator mesmo. Esse filme é bem tosco, engraçado. A tosqueira é um elemento fundamental do Bob Esponja, né? É assumido. E aí o David Hasselhoff é meio que o navio mágico dos Feácios, equivalente assim no Homero, né? Ele leva o pessoal de volta para, ele leva o Patrick e o Bob Esponja de volta a tempo para fenda do biquíni para poder salvar o seu siriguejo, né? É seu siriguejo mesmo, o cara? Algo parecido com isso. Mas então. E acaba também, o filme do Bob Esponja acaba num Deus Ex Machina, né? Naquela cena em que parece que a coisa é impossível, mas aí, é, geralmente, se for pensar no teatro grego, provavelmente um deus aparece de trás da máquina do teatro e resolve a situação num passe de mágicas, né? Num estalo. A Odisseia de Homero acaba meio que assim, num Deus Ex Machina, porque o Odisseu, depois de matar os pretendentes, ele acaba sendo alvo da vingança da família dos pretendentes, ali de Ítaca, e uma guerra aconteceria com números infinitamente maiores do lado anti-Odisseu do que pró-Odisseu. E aí, o que acontece é que Atena aparece, a deusa Atena aparece numa forma assim, talvez até visível, a forma terrível, né? Terríveis são os deuses quando aparecem às claras, como diz na Ilíada, e ela aterroriza, bota medo, temor nos adversários do Odisseu, levantando a égide, né, o escudo mítico ali que pertence a ela e a Zeus. E aí as famílias aceitam a trégua e não buscam essa vingança. Então essa situação meio que impossível é resolvida por um deus ex machina na Odisseia do Homero. Em vários outros, nas adaptações, essa é a coisa que mais muda. O de 68, por exemplo, tem meio que isso. A Athena ela faz o pessoal meio que esquecer a sua rivalidade e buscar a paz de uma forma um pouco menos espetacular assim. Eu não lembro como é que é em cada um dos outros. Eu poderia tentar lembrar agora, mas aí ficaria muito longo o vídeo. Mas no Bob Esponja o que acontece é que o Bob Esponja está numa situação cercado ali pelo exército de pessoas controladas pelo balde do Plâncton e ele de repente vira meio que um mágico com um chapéuzinho, assim, lembra até um pouco o Mickey do Fantasia com um chapéuzinho, e com uma guitarra e começa a cantar I Wanna Rock, uma versão de I Wanna Rock, eu acho que é a música, e, e com os raios da guitarra que saem assim do seu awesomeness, né, do fato dele ser assim, tão legal, como é que poderia dizer, mas ele é tão o cara que o seu caráter sublime ali destrói a ameaça do Plâncton de uma forma totalmente aleatória. Destrói os baldes, né, e liberta a fenda do biquíni do domínio do Plâncton com o poder do seu, sei lá, intraduzível. Mas então tem isso também no filme do Bob Esponja e, pô, assim, é um filme. Eu vou pôr esse filme pelo menos em bom, tá? É um filme bom, é um filme engraçado pra caramba, assim. Mesmo assistindo recentemente e não acompanhando tanto Bob, não sendo exatamente o tipo de coisa que eu assisto hoje, né? Deu pra curtir bastante, valeu a pena rever. Então eu vou colocar aí pelo menos, poderia até ir pro muito bom aqui, quem sabe, tá? Mas eu vou deixar ele aqui no bom. Próximo item da lista é o Retorno, que é um filme de 2024, que é um filme com o Ralph Fiennes, que é o cara que faz o Voldemort, né? É um baita ator, ele sobra nesse filme, inclusive, ele é fantástico nesse filme, mas o filme é muito decepcionante. É um filme que ele é uma adaptação da segunda parte da Odisseia, então não tem Ciclope, não tem sereias, não tem nada disso. É o Odisseu já chegando em Ítaca, e até o momento em que ele tem o reconhecimento com a Penélope e tem uma coisa que acontece no filme que não tem na, na Odisseia, que é que o Telêmaco é que parte para uma viagem, uma espécie de uma... não é um exílio exatamente, mas ele parte para saber quem ele de fato é, longe da replicação do exemplo violento do pai, porque nesse filme o Odisseu, ele é o soldado com transtorno de estresse pós-traumático / ferida moral, mais explícito de todos, mais do que no filme do Nolan. Isso aqui é o tema central do filme,
É um Odisseu que chega em casa totalmente quebrado, assim, meio que amargurado, com um arrependimento misturado ainda com uma certa violência, que deixa o personagem muito diferente do personagem do Homero. Assim, o resto do filme é ruim, assim. Tem cenas que são ridículas, porque o filme, o que acontece? Ele tem. Esse filme ele é um pouco pretensioso, assim, é, no sentido de que é um filme voltado para um público que é um público que lê mais, tipo assim, apela a uma certa intelectualidade, a uma certa solenidade, filme de arte, entre aspas, tem no frontal masculino e tal, mas ele não tem a substância para bancar essa gravidade que ele pretende ter. Então, algumas coisas que poderiam ser simplesmente ok, ou é, é, se acaba pesando a mão, eu pelo menos, quando eu falo você pensando em mim, eu acabei pesando a mão nesse filme porque ele pretende ser muito mais do que ele é. Então, eu meio que comprei a ambição de grandeza dele e, não verificando essa grandeza, eu tô aqui meio que metendo pau no filme. Mas é uma atuação brilhante do Ralph Fiennes. Tem a cena do Argus, né, quando ele tem o reconhecimento com o cachorro, é uma atuação linda do Ralph Fiennes, que tem só que ela contracena com o cachorro, que é muito mal feito, assim, ele morre meio que com um bonecão, assim, e aí volta para pro Ralph Fiennes chorando, assim, dando tudo ali, e só que tá tosco o momento, porque foi mal. A relação não acontece do cachorro, é só o Ralph Fiennes, o cachorro é um bonecão tosco. Então, assim, é triste até falar, eu detesto falar mal de qualquer coisa, mas esse filme, eu acho que ele merece um pouco, porque é um filme que foi um pouco, teve uma hybris, assim, uma certa arrogância, uma desmedida que eu acho que justifica um pouco pesar a mão contra ele. Tem uma outra cena boa, assim, a cena do arco é interessante nesse filme. Ele tem a representação visual, inclusive, eu acho uma das melhores do que deveria ser mais ou menos essa prova do arco na cabeça do Homero, porque quando se fala dos orifícios nos machados, eu já vi isso de várias formas representado visualmente, né? Tem porque a flecha tem que passar por 12 orifícios dos machados. O que são esses orifícios dos machados? Então, algumas pessoas representaram isso como um machado colocado tipo em pé ou fincado na terra, com um orifício na parte de ferro dele, né, ou de metal. Então, você tem o metal e você tem tipo um vão no metal, um aproveitamento de material ali, né, que deixa aquele orifício, ou para deixar o machado mais leve também. E aí se atira por isso. Tem representações visuais que são um desses filmes, inclusive, não lembro qual agora. Os machados estão com a lâmina no chão, a haste, né, o cabo para cima e tem tipo uma argola na ponta do cabo, oposta à lâmina, que é tipo meio que para pendurar isso na parede, talvez. Que não faz muito sentido, porque você pode pendurar usando a lâmina, né, colocando tipo um prego. Mas ele tem tipo como se fosse um ganchinho na base do machado. E aí seria esse o orifício que deveria ser atravessado pelas flechas. Nesse filme do Ralph Fiennes, assim como outra adaptação, eu não sei se é do Kirk Douglas agora, mas tem outra também antiga, eles colocam os machados, o orifício do machado, como a seguinte coisa: é o vão onde encaixa o cabo do machado. Então, os machados são tipo batidos numa sei lá, coluna, não, é tipo uma viga, né? Não sei se esse é o termo, uma viga de madeira deitada, e aí o machado tá tipo batido assim, e você tira o cabo. E aí você tem o espaço ali por onde a flecha passa, né? Eu acho essa a solução mais. Não sei se há consenso sobre isso historicamente, né? Tipo assim, o que passava na cabeça de Homero quando ele falou desse concurso dos machados em termos de visual. Como é que seriam esses orifícios dos machados que ele descreve, porque ele não descreve tanto em detalhes. Então é uma coisa meio aberta, mas eu acho essa representação a melhor. E a cena em geral do arco e flecha da prova dos machados é legal nesse filme. Porque esse filme não tem deuses, não tem monstros. Então o Odisseu consegue arquear o arco, colocar a corda no arco, porque ele conhece a técnica. Isso remete um pouco à questão do Odisseu superar os desafios pela inteligência, né? Então ele dá uma esquentada no arco, ele
posiciona, firma o corpo numa posição específica que os outros não sabem firmar. Então isso é até ok, é legal, assim. Quando eu tava assistindo, eu achei legal isso. É, mas, assim, os pretendentes são meio que uma trupe do Laranja Mecânica, assim, ultra violentos de forma inexplicável. O que não casa com o tom do filme, que pretende ser super realista, fica uma coisa meio caricata. O Antino também é meio esquisito. O fato de não ter nada sobre-humano também. Acho que o que mais me decepcionou, eu já posso colocar aqui no ruim, né, claramente. Mas o que mais me decepcionou desse filme é que eu não tava com expectativa nenhuma. Aí eu vi o filme, quando eu comecei a ver e sabia já que era uma Odisseia sem nada sobre-humano, eu falei assim, pô, esse filme vai ser muito ruim. Aí eu comecei a ver e falei, cara, não é que dá pra fazer uma adaptação da Odisseia sem nada sobre-humano? Mesmo uma adaptação direta? Dá pra fazer pegando a segunda parte da Odisseia. O Odisseu em casa, você pode colocar inclusive os flashbacks como se fossem como narrador não confiável, né? O Odisseu contando história de marinheiro, assim, né? Você pode colocar aquilo como uma espécie de flashback de coisa que não aconteceu, mas ele conta, porque a mentira é algo real, né? A mentira pertence ao mundo real. Então, assim, dá pra fazer uma Odisseia realista, boa. E aí, quando eu percebi isso, fui convencido disso por esse filme, logo no início, os primeiros momentos ali, a minha expectativa subiu absurdamente. E o filme não entregou isso. Entregou uma adaptação realista ruim. Mas agora eu tô nessa expectativa de uma adaptação realista boa da Odisseia. Não é o caso do Nolan, não que não seja boa, já falando do Nolan, né? Não que não seja boa, mas não é realista num sentido forte. Você tem monstros ali, você tem o Ciclope, você tem os Lestrigões, você tem uma série de coisas. Você tem, é, os deuses exatamente assim, então tem uma questão específica, mas assim, já estamos com quase uma hora de vídeo aqui, eu não vou ficar repetindo o que eu falei, as minhas impressões da Odisseia, eu vou simplesmente colocar ele aqui no muito bom. Eu achei um filme muito bom, curti, assim, aproveitei, foi uma boa experiência de cinema. Se você tentar for com expectativa, se você quiser se relacionar com o filme do Nolan, com a mesma, para quem leu A Odisseia de Homero, né? Com a mesma solenidade, com a mesma senso de erudição que você se relaciona com a Odisseia do Homero, você vai ser completamente frustrado. Agora, se você for para a Odisseia do Nolan, comprar um bom balde de pipoca caríssimo, superfaturado no cinema, e com pessoas que você gosta, que você ama, e assistir o filme de forma generosa, né? Você vai ter uma boa experiência e vai ser feliz. E eu fui bastante feliz assistindo esse filme, inclusive já tô com o ingresso comprado para assistir de novo. Então vou colocar ele no muito bom aqui, mas se quiserem explicações mais detalhadas sobre as minhas impressões, vai lá no vídeo que vai ter algum canto aqui da tela e confira os outros vídeos. Vou colocar uma playlist de vídeos, tô fazendo um monte de vídeo sobre a Odisseia aqui, vou colocar a playlist de vídeos sobre a Odisseia aqui também, para quem quiser acompanhar, beleza? Mas essa é o meu ranking então das adaptações da Odisseia. Ainda não temos nenhuma adaptação direta da Odisseia no ranking, né, no nível mais elevado, são adaptações indiretas. Então, quem sabe isso não aparece ainda. Não foi ainda do Nolan, mas quem sabe, né? É isso, muito obrigado por assistir e até o próximo. Falou!